O papo é o seguinte: como o mal atrapalha o plano. Errou! Como o mal atrapalha o plano de Deus? Você sabe? Não tem como, certo? Só que não. É possível sim o mal atrapalhar o plano de Deus e você é a parte principal disso. É o quê? Porque a Bíblia nos mostra, em toda a construção bíblica, que Deus ele age através dos seres humanos. Deus ele vai usar Moisés para libertar o povo do Egito. Deus vai usar Noé para resgatar, para salvar a sua família, né, para reconstruir a humanidade novamente depois do dilúvio. Deus vai usar Elias para desafiar os profetas de Baal e toda a idolatria que Israel estava vivendo. Deus vai usar Davi para vencer Golias e por aí vai. Sempre Deus vai usar um homem para poder, concluir o seu plano na terra. Então, se o inimigo atrapalhar ou diminuir ou abater esse homem, abate-se o plano. Foi, por exemplo, o que aconteceu com Sansão. Mas eu quero usar aqui como base a história de Gideão. Gideão é um homem assim que quando ele aparece na Bíblia, ele está vivendo um momento de extrema perseguição, porque os midianitas, devido ao pecado de Israel, estavam oprimindo o povo. E a Bíblia diz que eles vinham para poder pegar tudo aquilo que o povo de Israel tinha colhido, armazenado e levar embora. E Gideão está preparando ali tudo para poder esconder, para poder isso não acontecer. No entanto, quando ele está nesse momento, do nada aparece um cara, chega para ele, um anjo, e diz: "O Senhor é contigo, varão valoroso." Ele diz: olha aqui a característica principal de quem não se ama. Ele já chega, o anjo dando elogio a ele, ele já chega e diz assim: como eu posso ser varão valoroso? Olha o que está acontecendo com o meu povo. Eu sou o menor da casa do meu pai, a casa do meu pai é a menor do povo de Israel, e eu moro na menor tribo de Israel. Ou seja, eu sou o menor do menor do menor do menor. E Deus fala assim, ó, vai nessa tua força, o anjo fala, vai nessa tua força e você vai livrar Israel. Ele já pensa logo imediatamente, como? Como isso é possível? Ele até faz uma certa declaração, diz assim, se o Senhor é comigo, o que é feito das maravilhas que nos contaram nossos pais? Ou seja, o mar abrindo, pão caindo do céu, essas coisas. Se Deus é comigo, por que isso aconteceu? E aí Deus fala, você vai livrar o povo de Israel. Aí ele começa a fazer uma série de desafios com Deus, não de desafios para ver se Deus era de verdade, porque o problema dele não era com Deus, o problema dele era com ele. E aqui vai a primeira lição. Quando você se diminui, quando você não se ama, quando você não é, novamente, se amar não é ser sádico, maluco, viciado em si mesmo. Olha, eu sou demais, eu sou o melhor do melhor do melhor. Não é isso. Mas é você entender que apesar das suas limitações, Deus pode te usar. É você não ficar se colocando como uma limitação. Porque tem gente que diz assim, não há limites para Deus. Positivo. Mas quando Deus quer me usar, não, é porque eu não sei, é porque eu não sei ler, é porque eu não sei isso, é porque eu não sei aquilo. Você não está limitando você está limitando o projeto de Deus na sua vida. E a Bíblia vai nos mostrar que o nosso querido irmão Gideão estava fazendo isso. Então Deus precisou dar diversas provas. A questão do novelo, o novelo fica seco, a terra fica molhada. O novelo fica molhado, a terra fica seca. Aí faz mais umas provas. Irmão, o negócio foi tão sério, mas tão sério, que para Deus poder convencer ele, Deus precisou fazer com que ele fosse com o seu moço até próximo ao arraial dos midianitas. E dois caras estão conversando aleatoriamente, um falando sobre um sonho de um pão andando com a espada. O cara deve ter dormido meio com fome, ou comido uma comida meio pesada, sei lá. E um interpretou claro, diz assim, olha, isso aí não nada mais é do que a espada de Gideão vindo sobre nós. Cara, isso aqui foi necessário. E não é um mal só de Gideão. Todos nós temos esse problema. Mas aí a Bíblia também vai nos mostrar um outro detalhe muito importante. A Bíblia nos mostra que Gideão foi para essa batalha de acordo com o que Deus falou. Porque presta atenção, nem sempre a estratégia que você tem vai dar certo. Então, às vezes, Deus vai confundir tudo. Deus vai quebrar todos os meios, todas as formas. Tipo assim, Deus vai dar uma de ruim. Ele vai meter o louco, quebrar todas as possibilidades que você vai construir um monte de castelinho de areia, ele vai destruir tudo, só para poder dizer assim, não é por aí. Não, mas Abraão podia ter pego o filho dele lá, que era Ismael, com a serva, para poder ser o filho que Deus queria. Mas Deus queria dar um filho para ele. Deus vai fazer com que todas as possibilidades se anulem para você poder entender que é só com Deus que as coisas vão dar certo. Gideão foi com 300 contra um exército de um povo inteiro que estava oprimindo dele. E o que aconteceu? Ele venceu. Porque é exatamente isso que Deus faz com quem confia na palavra dele. Segundo a palavra de Deus, ele foi com 300. E ele venceu. Só que preste atenção.
Quando a pessoa não se ama e começa a ser um limite nos projetos de Deus, ela não entende o que Deus está dando na sua mão. Quando acaba a batalha, o que acontece? O povo de Israel chega para ele e fala assim, olha, nós queremos que você governe sobre nós. Sabe o que ele diz? Eu não vou governar, Deus vai governar sobre vocês. Ok que Deus governa, ok que Deus ele é a autoridade, só que Deus usa pessoas. Deus governa através de governantes que são governados por ele. Eu sei que ficou complicado, mas é isso aí. Deus governa através de governantes que são governados por ele. E eu não estou falando de política aqui, tá? Eu estou falando de pessoas que são autoridade. Porque, querido, cristão que está me ouvindo, Deus não precisa que você se torne um parlamentar para poder te usar para governar. Houve uma época no Brasil em que pastor Silas Malafaia e pastor Marcos Feliciano eram autoridades espirituais que tinham, assim, o Brasil ouvia a voz deles sem eles precisarem ser parlamentar, sendo pregadores, sendo homens de Deus, como são até hoje. Mas isso é uma prova de que não precisa você ser parlamentar. Se Deus está te chamando para isso, vá em frente, mas você não precisa. Então, quando eu estou falando de governo, isso aqui se aplica em qualquer lugar. Mas veja que interessante. Por conta disso, o que aconteceu? Ele não governou o povo. A Bíblia diz que ele se tornou idólatra. Ele fez um éfode, uma imagem, se prostrou diante dela. E isso foi de tropeço para ele e para sua família. Como resultado, a próxima geração ele teve 70 filhos e um dos filhos, que era o 71, era filho de uma concubina, ou seja, filho fora do casamento. Esse filho fora do casamento, me fugiu a memória aqui, deixa eu dar uma olhada aqui só no nome do rapaz. Mas o filho desse camarada, o filho de Gideão, a Bíblia diz que esse menino simplesmente decidiu matar todos os 70 irmãos. Todos. Qual é o nome? Abimeleque. Matou todos os 70 irmãos e se tornou um desastre. Por quê? Porque Gideão não entendeu. E a minha LED apagou agora que eu vi. Porque Gideão não entendeu o projeto de Deus. Quando você não se ama e você começa a se diminuir, você diminui o projeto de Deus. Então, como o mal para o projeto de Deus? Parando você. Se você for parado, o projeto de Deus é parado. Então, aqui vai um conselho para você. Não pare. Porque se você parar, o projeto de Deus é parado. Ah, irmão, mas eu não sou um cristão, um pregador do evangelho. Nem precisa ser. Você precisa obedecer à vontade de Deus. O que Deus tem mandado você fazer? Vai lá e faça. E acabou. Não tem discussão. Você pode ser um empresário para a glória de Deus. Você pode ser pai para a glória de Deus. Você pode ser um empregado para a glória de Deus. Você pode ser um streaming, um youtuber, sei lá, para a glória de Deus. Você pode simplesmente receber pessoas na sua casa para a glória de Deus. Tudo pode ser feito. Quer comais, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Pode ser feito para a glória de Deus. Quando você se ama, você ama a Deus e o projeto de Deus. E quando você faz isso, você se torna referência. Você quer ver um exemplo disso? Cristiano Ronaldo. Não é um exemplo cristão, né? Mas é. Mas é um exemplo de pessoa. Um exemplo de pessoa que não fuma, não bebe, não usa coisas ilícitas, é um atleta, é um exemplo de cuidado físico com o corpo. E quantas pessoas não seguem o exemplo dele? Precisou ele ser parlamentar? Precisou ele ser qualquer outro? Não, mas ele precisou se amar, ele precisou entender que ele era uma máquina. E assim como ele é um homem, uma máquina, uma besta enjaulada, você também é um homem, uma máquina, uma besta enjaulada. Ou uma mulher. Só que você precisa se amar, aceitar o projeto de Deus na sua vida e parar de limitá-lo, dizendo, eu não posso, porque eu não sou capaz. Você é capaz, sim. A sua capacidade não vem de você, vem de Deus. Deus soprou capacidade quando soprou vida em você. Pega essa frase e vá dormir com ela. Deus soprou capacidade quando soprou vida em você. Então você é capaz. Amém? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, não esqueça de se inscrever no canal, conto com você. E curta o vídeo, comenta e compartilha com todo mundo que você puder. Até o próximo vídeo. E não esqueça, se ame mais e vive em paz. E assim o projeto de Deus vai se cumprir na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Valeu!